Você sabe onde fica a Ucrânia no mapa? Provavelmente sabe sim, até porque você acompanha o nosso canal aqui de geopolítica. Tem sido muito comum dizerem que as pessoas não sabem onde fica a Ucrânia, a Rússia no mapa, mas tomam uma posição diante da guerra envolvendo os dois países. Bem, o fato interessante é que as pessoas tomam um partido, sim, mas tudo depende das informações que ela tem acesso, das fontes que ela consulta. Mesmo porque, diante de uma guerra, nós temos que o primeiro que morre é a verdade. E é muito difícil nós encontrarmos exatamente quem tem razão diante de uma guerra dessas proporções, que envolvem muitos sentimentos, interesses, certo? Potências gigantescas como os Estados Unidos, a Rússia, a OTAN e, claro, o território ucraniano. Bem, o objetivo do nosso vídeo de hoje é sugerir, inclusive, documentários que tratem a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder e gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse e acionasse o sino de notificações. O vídeo é sobre dicas de documentários, os quais trazem interpretações diferentes e diversas em relação à guerra entre os dois países na Europa, a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, o documentário mais famoso talvez seja o Winter on Fire, okay? Que é da Netflix, produzido, não é, pela Netflix e tal. O outro é Ucrânia, a Máscara da Revolução e, por fim, Ucrânia em Chamas. Um documentário de 2014, 2015 e 2016. Ou seja, nenhum deles trata exatamente da guerra a partir de 2022. Porém, eles nos dão dimensão, conhecimento histórico e nos situa no território da Ucrânia para que nós entendamos, ok? Compreendamos melhor o que está acontecendo entre os dois países, ok? Vejamos, esse documentário Winter on Fire ficou bastante famoso, ok? Especialmente porque ele vai ser lançado no contexto ali das manifestações na praça de Kiev a fim de derrubar o governo, ok? De Viktor Yanukovych, tudo bem? Ukraine's Fight for Freedom, o nome é bastante forte, né? Ucrânia luta pela liberdade, ou por liberdade. Daqui a gente já tem uma noção bastante clara de que o documentário parte de uma perspectiva ucraniana. A visão ucraniana diante da guerra com a Rússia, ok? A visão ucraniana diante do contexto geopolítico na disputa entre OTAN e Rússia, no leste da Europa. A ideia de que a Ucrânia está no meio do caminho entre dois grandes polos de poder, a Rússia e a OTAN. É um documentário que vale a pena ser visto, embora vai se discutir que é um documentário pró-Ucrânia, enfim, tudo bem. Nós devemos entendê-lo e assisti-lo para que tenhamos noção do que se está falando, qual que é o ponto de vista da Ucrânia, em boa medida, na guerra, certo? Então, esse documentário trata da Revolução Maidan, que é uma revolução que ocorre em 2014, Isto eleva bastante as tensões entre a Rússia e a Ucrânia, ok? Esta revolução em 2014, justamente porque é um contexto marcado por manifestações contra o governo de Viktor Yanukovych, tudo bem? Então o documentário trata um pouco disso, ok? Da chegada ao poder de Viktor Yanukovych, e aí temos uma ruptura muito forte institucional na Ucrânia, que é o seguinte: o Viktor Yanukovych é eleito e não tem uma postura anti-russa, ok? E consegue ser eleito no processo eleitoral ucraniano, tudo bem? E havia uma esperança de que o Viktor Yanukovych tomaria uma postura de tentar aproximar a Ucrânia da União Europeia, tudo bem? Porém, quando assume o poder o Viktor Yanukovych, isso o documentário busca traduzir, ok? Trazer para nós esta contextualização. Viktor Yanukovych tem uma postura, mas pró-Rússia, uma postura de maior proximidade, de maior intenção de se aproximar da Rússia e de se afastar da União Europeia, da influência dos Estados Unidos, OTAN, União Europeia e assim por diante, ok? Essa mudança de perspectiva do presidente faz com que haja manifestações crescentes. As manifestações na Ucrânia vão ganhar as ruas e vão ganhar uma violência bastante desproporcional, ok? Levando, inclusive, a uma divisão mais aprofundada do território, ok? Da população no território ucraniano. E o documentário trata disso, mas sob a perspectiva dos manifestantes, que infelizmente acabaram perdendo vida ali diante da reação do governo, ok? A reação do governo diante das manifestações contra o Yanukovych foi uma reação bastante forte, uma reação bastante violenta, resultando infelizmente em mortes de pessoas.
Isto faz com que a interpretação seja uma interpretação de que nós temos um presidente na Ucrânia que é pró-Rússia, que é anti-povo ucraniano. Isto incendeia mais ainda as manifestações contra o governo de Yanukovych, ok? De modo que a violência vai ficando crescente, crescente, crescente. Em boa medida, a resposta à Rússia, ok, da Rússia foi justamente a ocupação militar na região sul da Ucrânia, em especial o território da Crimeia, ok, que depois será anexado pela Rússia depois do conflito militar. Então, para entendermos o que acontece hoje na Ucrânia 2023, ok, é fundamental que nós tenhamos uma noção histórica de quando começa o conflito, de quando começam as tensões. Fato importante é a ascensão do presidente que parecia aos olhos dos ucranianos pró-União Europeia, ok? Que adota em boa medida nos grandes espaços urbanos os valores da liberdade civil, assim compreendida pela perspectiva da União Europeia nas grandes cidades ucranianas, especialmente do oeste, ok? Agora, por sua vez, o governante toma uma postura de sinalizar maior aproximação com a Rússia. Isso desencadeia protestos, manifestações contra o governo, e a resposta bastante forte do governo. O documentário tem esta narrativa, ok? Esta perspectiva, ok? Leva ao confronto, ao conflito e aumento de tensões no território da Ucrânia. Esse documentário vai contextualizar o ano de 2013 e 2014, não é? Justamente ali a chamada Revolução Maidan, ok? Vale a pena ver, porque, segundo se debate, é a visão ucraniana, ok? Que estaria se defendendo dos interesses da Rússia, e é uma nação soberana que, se quiser se aproximar da OTAN ou da União Europeia, não tem problema, ok? Tem essa interpretação, ok? O outro documentário que a gente vê, que é o Ucrânia, a Máscara da Revolução, é um documentário de 2015 e vai tratar especialmente da região do Donbass, do leste da Ucrânia. É outra perspectiva, é outro documentário, ok? Naturalmente um documentário, mas que trata de outros, modos de nova interpretação a respeito dos conflitos e das tensões entre Rússia e Ucrânia. O primeiro é de 2014, tem uma perspectiva mais ucraniana, digamos assim, ok? Esse documentário aqui já tem uma perspectiva menos ucraniana e mais pautada em analisar a perseguição que existe dentro da Ucrânia, a perseguição a russos, melhor dizendo, por parte de ucranianos dentro do território da Ucrânia, em especial na região do Donbass, ok? Esse documentário é francês, certo? Mas analisa mais a perspectiva dos perseguidos por ucranianos e o crescente nacionalismo ucraniano, ok? A partir de 2014, tudo bem? Então, o documentário aí, Máscara da Revolução, trata do contexto pós-Maidan, ok? Porque nós teríamos uma guerra bastante forte envolvendo os próprios ucranianos, ok? Vale lembrar que a Ucrânia é dividida de maneira bastante acentuada. Na porção mais leste nós temos uma população de origem russa muito forte, ok? A conexão demográfica com a Rússia é muito significativa, né? Por exemplo, especialmente a região do Donbass, que é o que levou à guerra de verdade, uma guerra de interferência militar em 2022 por parte da Rússia, ok? Que a Rússia chama de operação militar, não de guerra, que a guerra, segundo a Rússia, já ocorre desde 2014, ok? Enfim, então nós temos ali esse documentário trazendo um intenso conflito, ok? Crescente entre ucranianos e russos dentro da Ucrânia, ok? E esse documentário vai trazer para nós a discussão a respeito do nacionalismo ucraniano, ok? De que não, existe um nacionalismo ucraniano fortemente xenófobo e preconceituoso em relação aos russos e uma perseguição aos russos, ok? Atentados cometidos por ucranianos contra russos que vivem em território ucraniano por causa do nacionalismo. Em outra medida, a discussão de que não, nós temos ucranianos que pretendem ser livres do imperialismo e da influência russa, ok? Essa perspectiva ela é menos, ostensiva no documentário, ok? Porque você tem ali mais uma interpretação de que não, existe um nacionalismo ucraniano que é anti-russo, ok? Levando a atos de violências, ok? Contra cidadãos russos dentro da Ucrânia, certo? E o detalhe, esse documentário é muito interessante e é indispensável porque traz para nós temas marcantes, ok? Exemplo, retrata o batalhão Azov, o início deste batalhão, ok? Trata do setor do Prav Sector, que é o setor da direita, assim chamado, ok? E do partido União Pan-Ucraniana e Liberdade, que é o Svoboda, ok? Onde esses grupos aqui, o partido, o batalhão Azov, o Prav Sector, por exemplo, são grupos associados a
neonazismo, tudo bem? E o caráter neonazismo aqui vai ser fortemente criticado, ok? Nesse documentário, certo? Fazendo uma associação entre esses grupos nacionalistas ucranianos mais radicais, ok? A elementos alemães da Segunda Guerra Mundial, em especial aí o chamado nazismo, enfim, tudo bem? Então, é um documentário que mostra e evidencia a ação desses, ok, grupos aí ao longo de 2014 e 2015 em território ucraniano, certo? Que são grupos que serão chamados de extrema direita ou também serão chamados de neonazistas e assim por diante, ok? E o detalhe interessante é que esses grupos aí não negam a sua perspectiva, a sua preferência pela direita, assim chamada, mas especialmente não negam a sua visão nacionalista. Ocorre que os símbolos associados ali à Alemanha da Segunda Guerra Mundial, dentro da Ucrânia, são símbolos que vão remeter ao nacionalismo ucraniano, ok? Estes grupos aqui vão usar dessas bandeiras enquanto nacionalismo anti-russo, não necessariamente enquanto nacionalismo anti-semita, ok? Então há essa discussão que fica um pouco nebulosa aí, ok? Mas o documentário tem que ser visto porque ele traz a visão contrária ao nacionalismo ucraniano e certamente não mostra a perseguição de russos dentro de regiões na Ucrânia, certo? Conforme a gente pode observar, são dois documentários que têm visões opostas. Tudo bem? Presumo que deu para compreender. E aí temos um outro documentário que é o Ucrânia em Chamas, ok? Esse documentário é um documentário de entrevistas, certo? Talvez o maior nome conhecido aí do mundo do cinema nesse documentário é a participação de Oliver Stone, que tem entrevistas com o Putin, por exemplo, ok? Que certamente será apontado como um documentário pró-Putin, ok? Mais do que pró-Ucrânia, mas sim pró-Putin, ok? No que se refere a ser uma perspectiva e uma leitura em nome dos objetivos do Putin e não necessariamente da Rússia, certo? Agora, esse documentário aqui, Ucrânia em Chamas, é muito interessante porque ele nos traz, certo? Ele nos traz referências históricas da relação Rússia e Ucrânia. Tudo bem? Então, esse documentário traz para nós referências históricas entre os dois países, tratando de eventos importantes como a Revolução Russa, a relação da Rússia posterior ali com os territórios vizinhos, depois a relação da Rússia com a Ucrânia e a Segunda Guerra Mundial, o chamado colaboracionismo ucraniano em apoiar a Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética, por exemplo, ok? A propósito, o partido político ali que a gente cita, ok? O Partido União Pan-Ucraniana e Liberdade, Svoboda, esse partido, em boa parte, faz referência aos colaboracionistas, assim chamados, ucranianos, que vão lutar contra a Rússia, por exemplo. Ok? Contra a União Soviética e apoiar ali o regime da Alemanha, ok? Bem, então o documentário trata um pouco disso, fazendo essa leitura e roupagem histórica, ok? E vai tratar dos assuntos atuais, da chamada Revolução Laranja de 2005, da Revolução Maidan, os confrontos em Odessa, marcando mortes de ucranianos e russos dentro do território ucraniano, ok? Trata do assunto da Crimeia e do processo de anexação da Crimeia por parte da Rússia em 2014, a partir aí da interferência ou da invasão russa ucraniana ao território, ok? Da invasão russa ao território ucraniano, enfim, ok? E claro, esse documentário traz entrevistas com Putin, ok, governante da Rússia, e o ex-governante da Ucrânia, o Yanukovych, trazendo, conforme a gente pode entender, sim, uma interpretação a respeito do Putin e do ex-presidente ucraniano a respeito do que ocorreu em 2014 e do que está acontecendo ali, do crescente nacionalismo e guerra civil entre Rússia e Ucrânia, ok? Vale deixar bastante claro que esses documentários trazem visões diferentes a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? A gente pode assisti-los e perceber que tomam posições baseadas nos argumentos de um documentário ou de outro, porque são documentos cinematográficos retratando ali as vertentes e visões a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? Eu vou deixar aqui o link dos documentários na descrição do nosso vídeo, ok? Recomendo a você que dê uma olhada, certo? E não se esqueça de inscrever-se no canal. E se você quer aprender geopolítica, vem estudar com a gente, cujo link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.